Olá, tudo bem com você que nos acompanha pela Rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves tem sido usado tremendamente por Deus para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia cheio de revelações de Cristo para a nossa vida. Serão 21 encontros e hoje nós estamos no estudo de número 5. E se você perdeu algum desses nossos encontros ou quiser rever algum deles, é só entrar no ntplay.com. Todos os episódios que foram exibidos aqui vão para lá, viu? ntplay.com. E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu vou te oferecer esse guia de estudos Apocalipse Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui para a gente. E ele é de graça para você. Se você quiser se aprofundar no livro de Apocalipse, é só pedir agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos Anjos da Esperança para você, sem custo nenhum. Você não vai pagar nem mesmo pelo frete, pelo envio aí para sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves, tá bem? Anota aí como ter o seu agora mesmo. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto aí da tela para ficar mais fácil. Além dele, tem também o número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Calma aí, eu repito para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. E você pode ligar no horário comercial e quando te atenderem lá, você diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com esse guia de estudos que nós estamos te oferecendo, tá? A gente envia para sua casa com todo carinho, sem nenhum custo. E quer acompanhar o estudo com o pastor agora, já com esse guia aí em mãos? Eu tenho uma solução para isso também. Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Eu repito para você, novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos e com o pastor Luiz Gonçalves, que inclusive agora eu vou chamá-lo para a gente conversar um pouquinho e ele chegar mais perto e ensinar para a gente. Tudo bem, pastor? Olá, Darcy, como vai você? Graças a Deus, na paz do Senhor? Na paz do Senhor. Amém, isso aí. Prazer falar com você. Olá, também. Meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos à nossa classe bíblica. Tá muito boa, né? Graças a Deus, pela graça de Deus. E vamos continuar firmes no tema de hoje, que é muito importante. Agora, eu quero só ver a pergunta que a Darcy vai me fazer. Calma aí, então, porque eu estava lendo o Apocalipse. Gente, eu estou estudando, viu, pastor? Olha, eu estou impressionado porque você, não, nos bastidores... Atenção, pessoal, nos bastidores, a Darcy pergunta, se interessa, quer ser mais usada na missão. Já falou para mim. Várias vezes você me falou. Quero ser um instrumento nas mãos de Deus e eu tenho certeza que você aí de casa também quer, porque está aqui estudando com a gente agora. Não é isso, pastor? Amém, amém. Agora, uma parte que me chamou a atenção, no capítulo 5 especificamente, João, que recebe a visão, começa a chorar por causa de uma situação. Existe um livro na mão de Deus com 7 selos, mas ninguém é digno de romper os selos e abrir o livro. E isso faz João chorar. Eu choro junto, porque eu sou uma chorona, pastor. Mas por que João está chorando? João está chorando porque na visão ele percebe que o conteúdo do livro é muito importante. Só que já aconteceu com você de ter um sonho e não lembrar do sonho? Sim. E você fala assim, é uma coisa importante, mas eu não sei o que eu sonhei. Dá uma aflição. Então João sabia que o conteúdo ali era importante, a visão era importante, mas não conseguia decifrar, abrir, desatar, revelar. Por isso ele chorava. Mas isso também, Darcy, sabe o que significa? Sim. Que nós também temos momentos na vida em que você precisa entender alguma coisa e você não entende. Você precisa decifrar alguma coisa e você não consegue. E você fica aflita por dentro. É verdade. E a gente chora, muitas vezes grita. Se você ler no capítulo 5, ele dá um grito até. Porque ele fala assim, gente, não é possível que ninguém vai conseguir fazer isso. Quem é digno? Então, essa profecia, ela sai muitas vezes do nível da revelação apocalíptica
para a casa da Dona Maria, do seu João, do Luiz, da Darcy. Humaniza. Humaniza, entendeu? Fica mais intimista, na verdade. Então, por isso que é legal o Apocalipse. Que legal. Bom, uma outra situação que me chamou a atenção também, pastor, no capítulo 5 também, é algo que acontece na sequência aí desse choro do profeta João. Um cordeiro aparece e ele tem 7 chifres e 7 olhos. Figura estranha, pastor, eu achei muito estranho. E esse é um cordeiro de verdade ou seria mais um símbolo aí como tantos outros do livro do Apocalipse? Explica pra gente isso. Nós temos aí basicamente 2 símbolos nessa leitura que você acaba de mencionar da Bíblia, do Apocalipse. O primeiro ponto, Darcy e amigos, é o seguinte: o número 7, que aparece nessa citação 2 vezes, é para falar da perfeição de Deus. Os olhos em si, os espíritos em si, essa linguagem figurada do Apocalipse, é para mostrar que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E o número 7 é a perfeição. Eu, por exemplo, posso estar aqui ao lado da Darcy e com vocês aqui na tela, mas é só isso que a gente pode fazer. Eu não posso estar aqui e ao mesmo tempo estar em outro país, em outro lugar e tal. Deus pode. Então isso mostra que Deus é onipresente, entendeu? E que Ele é perfeito em tudo que faz. Por isso o número 7. Agora, presta bem atenção. Esse Deus onipresente, Ele pode estar comigo e com a Darcy aqui no estúdio e pode estar com a senhora e com o senhor aí na sua casa, no seu escritório, no hospital, na penitenciária, onde você se encontra. E certamente está, é só você convidar, abrir o teu coração para Ele, né, pastor? Você já sentiu aí um pouquinho do que vai rolar aqui hoje, né? Vai ser bom demais e agora a gente vai orar por esse momento, né? Para Deus abrir o nosso entendimento e a palavra dEle para nós. Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de classe bíblica. Abençoa o nosso estudo de hoje, usa de misericórdia para conosco e que o mesmo Espírito que revelou essas coisas lindas para o profeta João, que ele esteja aqui, nos fazendo entender e aceitar a Tua palavra. Abençoa cada pessoa, cada família, cada ouvinte da rádio, cada pessoa da televisão e cada internauta também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, que Deus possa usá-lo mais uma vez, tá bom? Amém. Muito obrigado, Darcy. Mais uma vez eu queria dizer que esse manual que nós esperamos que você tenha em casa, eu já tenho ele todinho aqui dentro da minha Bíblia. E claro, o tema já está preparado. Por isso que eu não vou pregar, Darcy, usando a Bíblia e o manualzinho. Claro, eu vou deixar ele aqui guardadinho. Você já tem uma Bíblia completinha já está aqui, com o já manual está aqui. dentro. Legal, obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Amém. Muito bem, já estamos preparados para abrir a Bíblia e dar sequência a esse estudo maravilhoso. Dá tempo você chamar mais alguém, mandar uma mensagem para alguém, entendeu? Ligar para alguém, para que mais pessoas venham para cá, porque o tema de hoje é um tema muito, mas muito importante. Você já sabe, é o maior resgate. Esse é o tema de hoje. Preparado? Bíblia na mão, Jesus no coração, caneta, papel, tudo, computador, tudo preparado? Então vamos agora entrar profundamente nesse assunto, o maior resgate. E vamos começar, obviamente, com base no Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Número 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, perguntando: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Você lembra que no tema número 2, nós lemos Apocalipse 5 e falamos um pouco sobre este assunto. E hoje voltamos ao Apocalipse 5, mas para dar um início e abrir outras portas para entender outras coisas. Você lembra que nessa visão aparece um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e o profeta tem a visão, sabe que é importante, não entende, não imagina quem pode abrir o livro, fica aflito, dá um grito, chora e pede e pergunta: quem pode abrir esse livro? Quem pode desatar os selos? Quem pode? E se você lembra da leitura, na sequência vem a resposta. Veja, por exemplo, o versículo 3. Fala assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. No verso 4, o profeta chora e grita. No verso 5, então aparece um dos anciãos. No verso 6, fala que aparece no trono de Deus, e aí traz para a gente uma resposta já, basicamente a resposta final. Veja só o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro
como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Uau! Isso é impressionante, você não acha? Aí, nessa visão, o profeta, então, depois escreve que apareceu alguém, que é o Cordeiro de Deus, e que é também chamado de leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Esse ser mencionado aqui é Jesus, com certeza. Então, Jesus é o único digno de desatar os selos, abrir o livro, decifrar tudo, fazer com que as lágrimas passem, enxugar as lágrimas, dar a resposta e dar também o direcionamento. Analisando esse assunto de maneira mais ampla, indo por outro ângulo agora, vamos para o versículo número 9, Apocalipse 5, verso 9, que diz assim: entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, analisa bem a introdução desse tema da nossa classe bíblica. O livro fechado, selado com 7 selos, João grita, chora, procura achar alguém digno de abrir o livro e resolver o problema, e o único digno era Jesus, o Cordeiro de Deus, que aparece, que toma o livro, que abre o livro, desata os selos e desvenda os mistérios. Esse Jesus, chamado de Cordeiro, chamado de leão da tribo de Judá, raiz de Davi, a Bíblia aqui no verso 9 diz que eles cantaram um cântico e no cântico disseram que Jesus tinha sido morto na cruz e derramado o seu sangue. Veja a ligação do livro, dos selos, com a crucificação de Jesus e com o derramamento do seu sangue. É muito curiosa essa ligação que nós temos aqui no Apocalipse. O detalhe é o seguinte, é que assim como João buscava alguém para abrir o livro, desatar os selos, e assim como ele chorava por não entender o que estava acontecendo, nós também percebemos que no contexto geral da história do mundo, o pecado entrou na nossa vida e nos fez chorar, nos fez viver momentos de angústia, e muitas vezes a gente não sabe e não entende as coisas. E a gente quer entender uma saída, uma solução, e muitas vezes não tem. Eu queria dizer para você que assim como no capítulo 5 do Apocalipse, Jesus é a solução. É Ele quem abre o livro, é Ele quem desata os selos, é Ele quem responde suas dúvidas, é Ele quem te mostra o caminho, é Ele quem te dá a cura, é Ele quem te dá o perdão, é Ele quem te dá a salvação, é Ele quem te dá o resgate. Entendeu? Essa é a mensagem, entre outras coisas, que a gente extrai dessa leitura de Apocalipse 5. Bom, a Bíblia Sagrada, então, nos mostra que Cristo morreu na cruz para salvar o ser humano, para enxugar nossas lágrimas, para nos tirar da maldição, para nos tirar das garras do inimigo e nos levar para a salvação, o perdão e a vida eterna. Agora, tem um texto bastante curioso que eu mencionei em outros programas, em outras classes, e eu queria voltar a esse texto, que é Romanos capítulo 6, verso 23. Olha só que texto impressionante esse daqui. Fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Observe, aqui fala que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu na cruz justamente para nos livrar da morte eterna, certo? Isso está claro. Só que para você entender a ligação de Apocalipse 5 com esse assunto aqui, do maior resgate, você precisa lembrar de uma coisa muito importante. Aqui fala do pecado. O pecado entrou em nossa vida e o pecado foi que trouxe todo esse problema. E justamente Cristo veio ao mundo por causa do pecado. O pecado entrou na nossa vida, nos trouxe a perdição eterna. Então Cristo veio para morrer na cruz e nos livrar da morte eterna. Certo? Foi por isso que Jesus veio, para nos salvar da maldição eterna do pecado. E por isso ele morreu na cruz. Só que uma pergunta fica no ar. O que é pecado? Porque, bom, eu sou pecador, você é pecador. Jesus veio para me livrar da maldição eterna do pecado. Por isso que ele morreu na cruz. Mas o que é pecado? Essa é uma boa pergunta. Para muitas pessoas o pecado é um mau comportamento. Para outras o pecado é o fato da pessoa não ler a Bíblia, nem orar, nem ir à igreja. Afinal, o que é pecado? É uma boa pergunta, não é? Então vamos à resposta. Aqui eu convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la na primeira carta de São João, 1 João, capítulo 3, verso 4.
Vamos abrir aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Pronto, tenho aqui. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Entendeu? Pecado é a transgressão da lei. Que lei? Que lei é essa que a Bíblia está mencionando aqui? É a mesma lei que está em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20 apresenta os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Essa lei maravilhosa é o que o texto está dizendo. Pecado é a transgressão daquela lei. É a transgressão dos mandamentos de Deus. Isso é pecado. Quando a Bíblia fala o salário do pecado é a morte, ou seja, o salário da transgressão dos mandamentos é a morte. E todos nós somos pecadores, todos nós somos transgressores. E a Bíblia fala assim, então, o que te espera é a morte eterna, porque esse é o salário do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Aí vem uma outra pergunta. Ok, e como é que eu faço para ser salvo? Será que aceitando Jesus já estou salvo? Está tudo certo? Não preciso guardar a lei? A salvação é pela graça ou é pela lei? É pela lei ou é pela graça? É uma boa pergunta, não é? Então eu quero aproveitar esse momento e chamar a atenção da dona Maria das Graças, que me assiste na zona leste de São Paulo. Atenção, Maria das Graças, você que mora na zona leste de São Paulo. Eu quero te chamar para meditar comigo agora. A salvação é pela lei ou pela graça? Pecado é transgressão da lei. E a salvação é pela lei ou pela graça? Pela graça ou pela lei? É um bom exercício esse que estamos fazendo. Você não acha? Muito bem, vamos então analisar agora alguns textos da Bíblia para nos ajudar a entender esse assunto. Vamos para Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versos 16 e 17. Confira comigo. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Presta atenção. Se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Atenção, o seu Jair, o senhor que mora em Santa Catarina, em Florianópolis. Atenção, o seu Jair. Olha só, o senhor que está sentado aí, tranquilo, no seu sofá, é ou não é? Tomando um suco de laranja, é ou não é? Presta atenção agora aqui, seu Jair. O texto bíblico diz assim: o jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus foi claro, enfático, direto e disse: guarda os mandamentos. Aí eu pergunto para você, se eu guardar os mandamentos, eu serei salvo? Sim ou não? Se você falar que sim, eu digo, então a salvação é pela lei? E se você falar que não, eu digo, então não precisa guardar a lei? Como fica então esse assunto? Jesus foi muito claro. Você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos, os 10 mandamentos. A lei escrita por Deus com o seu dedo em 2 tábuas de pedra lá no Sinai. Só que agora tem um outro detalhe. Veja o que eu vou ler para você no livro de Atos. Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos, que é um livro extraordinário, no capítulo 16. Olha o que diz aqui, presta atenção. 16, 30 e 31. Fala assim, Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Opa! Atenção, Joelma, você que me assiste em Porto Alegre. Presta atenção. Aqui Paulo e Silas respondem ao carcereiro, dizendo assim: você quer a vida eterna? Quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pergunto, é isso mesmo? Se eu crer em Jesus, eu serei salvo juntamente com a minha casa? Aí eu pergunto, se eu crer em Jesus é suficiente ou tenho que guardar os mandamentos? Porque lá para o jovem rico, em Mateus, Jesus falou assim: se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. E aqui Paulo e Silas dizem: não, para você ser salvo, tem que crer em Jesus. A minha pergunta é, se eu crer em Jesus, é suficiente para eu ser salvo ou tenho que fazer mais alguma coisa? Não é uma boa pergunta? Com certeza é uma boa pergunta. Agora eu vou te mostrar um outro texto. Esse texto agora vai balançar você nessa cadeira aí. Presta atenção, hein? Presta atenção, irmã Dolores, a senhora que é da Assembleia de Deus.
Atenção, irmã Dolores, da Assembleia de Deus, que me assiste em João Pessoa, na Paraíba. Presta atenção, mulher. Olha só. Veja o que Tiago diz. Abra sua Bíblia comigo. Pega a Bíblia, abra a Bíblia. Vamos lá em Tiago, no capítulo 2. Pronto, já está bem aqui. Verso 19. Segura essa. Tiago 2,19. Fala assim. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. E tremem. Uau! Agora complicou, é ou não é? Veja, Jesus disse para o jovem rico, você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Paulo e Silas falaram para o carcereiro, você quer ser salvo? Crê em Jesus. Tiago levanta a mão e fala assim, epa, peraí, calma aí. Calma, porque os demônios também creem. Aí eu pergunto, os demônios serão salvos? Os demônios serão salvos? Claro que não, obviamente que não. Então, crer em Jesus não é suficiente? Ou é suficiente? O que você me diz? O que você acha? Ô Silas, você que me assiste em Manaus, atenção, a palavra de Deus é muito clara, só que a gente, se não lê direito, confunde tudo. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te mostrar o texto bíblico agora, que resolve esse assunto. Está preparado? Está preparado, seu João? João Pereira, de Belém do Pará. Vamos lá? Pega a Bíblia aí, seu João, pega a Bíblia. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pronto? 2, 8 e 9. Fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém? Ô diretor, fala um amém aí, diretor. Pronto, está aí. Amém. Claro. Você viu? A Bíblia fala assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Resolvido o problema. A salvação é pela graça, só pela graça, unicamente pela graça e ponto final. Opa, calma, tem um problema. Então, se eu sou salvo pela graça, não preciso da lei? Ou preciso da lei? Vamos resolver esse assunto? Bora. É o seguinte, pecado é transgressão da lei. Se alguém por aí fala que a lei foi abolida, se alguém prega que a lei foi abolida, se alguém insiste em dizer que Jesus aboliu a lei, você comete um suicídio teológico, um suicídio espiritual. Sabe por quê? Porque, veja, se você tira a lei e diz que ela foi abolida, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, a graça de Cristo é em vão. Deu para você entender? Se você falar assim, não, nós somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida, isso é uma desgraça. É uma desgraça. Por quê? Porque se eu sou salvo pela graça, e eu sou salvo pela graça, e a salvação é pela graça, só pela graça, unicamente pela graça, se eu sou salvo pela graça, eu sou salvo de alguma coisa. Salvo do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Agora, se você me diz que a lei foi abolida, não há mais lei, não há mais pecado. Não há mais pecado, não há graça. A graça foi em vão, a morte de Cristo foi em vão. Você entendeu? Então é muito simples. A salvação é pela graça? É. Mas a lei de Deus não foi abolida. E a gente guarda a lei não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. A gente obedece os mandamentos não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. A lei não salva. Quem salva é a graça. Jesus que salva. Mas Jesus salva do quê? Do pecado. E pecado é transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há graça. Se não há graça, Cristo morreu em vão. E se Cristo morreu em vão, você está perdendo tempo estudando a Bíblia e indo para a igreja. Entendeu, varão? Entendeu, irmão? Entendeu, amigo? É muito simples. Então a gente guarda a lei, não é para ser salvo, não. A salvação é pela graça. Mas você guarda os 10 mandamentos porque você foi salvo. É como um pé de laranja. O pé de laranja dá laranja não para ser uma laranjeira, mas porque ela é uma laranjeira. O pé de maçã dá maçã não para ser uma macieira, mas porque ela é uma macieira. A gente guarda a lei não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Você guarda os mandamentos não para ser cristão, mas porque você já é um cristão. Amém? Eu acho que está muito claro para você, não está? Então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz justamente porque a lei não foi abolida. Se a lei tivesse sido abolida, Jesus não precisava morrer na cruz.
Ele morreu na cruz para nos salvar do pecado. E é por isso que ele aparece nos momentos cruciais para enxugar nossas lágrimas, para abrir o livro, desatar os selos e mostrar o caminho. Hoje, Deus está abrindo o caminho para você, abrindo as portas para você e mostrando que a salvação é pela graça, por meio da fé. Mas quem é salvo do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Portanto, nós devemos continuar firme com Cristo, salvo pela graça e obediente aos 10 mandamentos, sim, Senhor, como resultado da salvação. Amém? Vem cá, chega mais perto, vem cá, chega mais perto, senta comigo aqui um pouquinho, aqui na minha cadeirinha, pode chegar mais perto, por favor. É o seguinte, quer ser feliz? Quer ter paz no coração? Quer ser abençoado? Quer ser uma nova criatura? Aceite Jesus como Salvador e guarde os seus mandamentos. Topa? Combinado? Parabéns, eu vou orar por você. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje entendemos coisas profundas e queremos ser fiéis a Ti. Abençoe esta pessoa que ora comigo, este casal, esta família, derrama a Tua graça sobre a vida dela, sobre a vida dele. Eu entrego essa pessoa sob os Teus cuidados, em nome de Jesus, amém. Amém, que maravilha, né? Deus seja louvado, nosso Deus é maravilhoso realmente. E agora, aqui nesse bate-papo, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em Apocalipse 5, mas a lição de hoje é uma lição bastante especial, eu já vou entrar nesses detalhes. Um abraço para você que acompanha a nossa classe bíblica, acompanha o Apocalipse, Revelações de Esperança. Obrigado também a você que acompanhou na sexta-feira a live sobre É Tempo de Voltar, nosso reencontro. Um abraço para você que tem acompanhado todas as mensagens que nós temos apresentado na TV Novo Tempo e também nas nossas redes sociais. Obrigado de coração. Você viu que o tema de hoje é um tema bastante delicado, com bastante riqueza de detalhes. O tema é o maior resgate, só que ele está com base em Apocalipse 5, e nós entramos aí um pouco na questão da salvação em Jesus, mas também hoje vamos responder algumas perguntas que ficaram em abertos, tanto do tema da semana passada, quanto do tema de hoje. Nós estamos agora ao vivo em vários canais, várias plataformas, e nós temos uma equipe que atende a gente em Brasília, também em São Paulo, também nós temos equipe em outros lugares do Brasil, pessoas, pastores, acompanhando todas as participações para responder as suas perguntas e para ajudar você a entender melhor a palavra de Deus. Eu quero oferecer para você o nosso curso bíblico. Você que ainda não pediu o seu, peça. E você que talvez gosta de acompanhar tudo eletronicamente, nós temos tudo isso também eletronicamente. Então, eu vou te dar aqui o endereço para você acessar e ter contato com todo esse material. É novotempo.com/apocalipse. Bem fácil, né? Vai lá de novo. novotempo.com/apocalipse. Tá bom? Anotou direitinho? Através dessa página, desse site, você tem acesso a todo o nosso material. Nós estamos ao vivo pelo Adventistas Brasil, estamos também no Arena do Futuro, estamos também nas plataformas da TV Novo Tempo, e eu acabo de receber aqui várias mensagens do nosso canal do Arena, o Manuel Nascimento, um abraço para você, Manuel. Também a Rose Souza, ela pede oração, vamos orar por você já já. A Divina de Jesus fala, pastor, também quero oração por minha mãe e meus filhos. O José Batista do Nascimento fala, sim, é pela fé e eu quero sim me batizar. Parabéns. Também a Leia Marques fala assim, já aceitei e agora estou aprendendo mais ainda, estudando a Bíblia e não perco por nada. Fantástico, muito bom, parabéns. Deus seja louvado. A Cecília Nascimento fala assim, pastor, sempre fico nessa dúvida que o senhor falou sobre a lei e a graça. Cecília, vamos tentar agora, nesse bate-papo aqui, aprofundar um pouquinho mais o assunto, tá bom? Eu agradeço aí a sua participação e também queremos abrir para você nesse momento para que você possa nos ajudar e fazendo as suas perguntas e participando do nosso programa. Repito para você, novotempo.com/apocalipse. Tá certo? Esse é o canal, esse é o site
através do qual você pode ter acesso ao nosso guia de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Hoje o tema 5, o maior resgate. Claro, nós falamos sobre o que aconteceu na cruz do Calvário e mostramos a salvação pela graça e não pela lei, mas também mostramos que a salvação é pela graça, porém a lei não foi abolida. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Só que o Apocalipse capítulo 5, para ser entendido, ele tem que ser entendido nessa conexão com o capítulo 4, para depois a gente poder entender também o capítulo 6 e aí o capítulo 7 por diante, quando fala dos 7 selos, que é o que aconteceu quando o livro selado foi aberto. Mas hoje o nosso foco é naquele leão da tribo de Judá, aquela raiz de Davi, que é Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. O foco hoje é no maior resgate, o foco hoje é na salvação em Jesus Cristo. Bom, uma pergunta bastante interessante do nosso guia de estudos é o seguinte: por que João chorava muito? Nós já falamos sobre isso na classe bíblica, mas eu queria só voltar um pouquinho. João chorava muito porque o livro estava fechado, estava selado com 7 selos, ele era escrito por dentro e por fora, e não havia ninguém que pudesse abrir o livro nem desatar os selos. Ok? A outra pergunta foi: qual foi a boa notícia de um dos anciãos para João? A boa notícia foi com certeza que Jesus era o único digno de abrir o livro e desatar os selos. E Jesus realmente faria isso, como fez isso. E uma coisa que chama muita atenção no capítulo 5, versos 5 e 6 de Apocalipse, eu vou voltar aqui nele para ler e te explicar melhor. Veja que curioso isso daqui. Apocalipse 5, versos 5 e 6. Está bem aqui e o texto fala: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quando fala venceu, está reportando justamente ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O verso 6 fala assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, mostrando claramente que a morte de Cristo na cruz seria a solução para o problema de João, a solução para o problema de toda a humanidade, incluindo eu e você, com certeza. Está bem? Então, aqui nós respondemos essa outra pergunta, que não só faz parte da nossa lição, como também foi feita por vários internautas. Outra perguntinha foi o seguinte: como o Cordeiro nos redimiu? Jesus nos redimiu, com base em Apocalipse 5, verso 9, na cruz do Calvário, né? Quando ele morreu na cruz, ele nos redimiu. Agora entenda que a salvação aparece na Bíblia em 3 tempos. Jesus nos salvou na cruz, nos salva diariamente e nos salvará quando ele voltar, certo? Então a redenção de Cristo para nós se deu na cruz do Calvário. A palavra redenção estava ligada às relações comerciais do antigo Israel. Quando uma pessoa se endividava, ela ficava sujeita a se tornar escrava daquele a quem ela devia. Então surgia um redentor que pagava a dívida e devolvia a liberdade e os bens perdidos. Cristo é esse redentor, porque foi ele que redimiu os nossos pecados e pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Amém? Foi maravilhoso saber disso, né? Ou relembrar o que você e eu já sabíamos. Uma outra pergunta foi assim: quando que o Cordeiro foi morto? Quando que Jesus foi morto? Bom, você vai perceber que teologicamente a Bíblia diz assim: é o Cordeiro que foi morto, como diz o texto, desde a fundação do mundo. Claro que isso numa visão teológica, mas a morte física, literal de Cristo foi na cruz, no ano 31, quando ele foi crucificado, tá certo? Uma outra pergunta que chegou foi o seguinte: o Cordeiro morreu por nossos pecados. O que é pecado? Então a gente já mencionou isso na classe, e eu vou agora voltar no nosso bate-papo em 1 João 3, verso 4, para te responder o que é pecado, uma vez que a Bíblia diz que o Cordeiro, que Jesus, morreu por nossos pecados. Veja só, 1 João 3, verso 4. Olha que texto tremendaço esse daqui. Fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Entendeu?
Então, pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. E só para você saber, Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes. Porque na primeira vez, Moisés desceu da montanha com as tábuas nas mãos e viu o povo adorando um bezerro de ouro. Ele pegou as tábuas e as arremessou no chão e as quebrou. Então Deus pediu que Moisés preparasse novas tábuas de pedra, voltasse na montanha. Moisés fez isso e Deus escreveu com o seu dedo pela segunda vez. Então os 10 mandamentos são tão importantes que Deus os escreveu 2 vezes em tábuas de pedra, tá bom? Na primeira tábua Deus escreveu 4 mandamentos e na segunda tábua escreveu 6 mandamentos. Os 4 primeiros falam do nosso amor para com Deus e os 6 últimos do nosso amor para com o próximo. Então, o que é pecado? É a transgressão dessa lei. Agora entenda, em Tiago, capítulo 2, verso 10, tem um texto que realmente é impactante, e eu acho que vale a pena, na nosso bate-papo agora, a gente considerar esse texto. Veja só, Tiago 2, verso 10. Anota aí, tá? Fala assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Então veja, são 10 mandamentos. Se a pessoa guarda os mandamentos, ou pelo menos diz que guarda, mas ela desobedece um dos 10, ela tropeça em um apenas, ela se torna culpada de todos. Ou seja, na palavra de Deus, na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Entendeu? 10 menos 1 é igual a 0. Porque para Deus é assim, se você guarda 9 e não guarda 1, é como se não guardasse nenhum. Por isso que Tiago 2,10 fala: aquele que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você pertence a uma igreja onde o pastor, ou o sacerdote, ou o líder espiritual, o bispo, o apóstolo, sei lá quem, fala assim: a lei foi abolida. Esse pregador, ou essa pessoa que diz que a lei foi abolida, que Jesus aboliu a lei, que a lei já acabou, não existe mais, essa igreja está errada, está equivocada. Então você deve ler mais a Bíblia, estudar mais a palavra de Deus, e você deve sair desta igreja que diz que a lei foi abolida. Porque isso é um erro grave e é uma agressão à teologia bíblica, aos princípios da Bíblia. Entendeu? Porque se a lei tivesse sido abolida, não haveria mais pecado. E se não há pecado, obviamente não há salvação, não há graça. Porque a graça me salva do pecado. E pecado é transgressão da lei. Logo, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, a graça me salva do quê? Por isso que eu falei durante a classe bíblica que falar que a salvação é pela graça e anulando a lei é uma desgraça, porque isso é uma arapuca do inimigo para enganar as pessoas. Por isso você tem que tomar bastante cuidado com isso. Ficou claro? Ficou claro para você? Eu imagino que sim. Eu estou recebendo aqui dos meus amigos, colaboradores, o Vitor Trivelato, o pastor Bruno Rasso, também o pastor Bolger, também o Roberto Roberti, também a nossa equipe do Rio de Janeiro, a equipe de Brasília, vários pastores participando, interagindo e ajudando. Eu estou recebendo aqui, por exemplo, a Tatiana Santos diz assim: pastor, boa noite. Onde está escrito na Bíblia que a lei não foi abolida? Pois as diversas denominações falam que foi abolida. Você quer saber, né, Tatiana, onde diz que a lei não foi abolida? Eu poderia citar para você vários textos. Eu vou citar um para você, vou ler um e vou citar outros, tá bom? Vamos para Mateus, capítulo 5, versículo 17, tá? Para responder a pergunta da Tatiana Santos. Veja só, Mateus, capítulo 5, verso 17. Escuta aí, Tatiana. Fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Percebeu? Aqui prova que a lei não foi abolida. Outra coisa, vamos para o verso 18, na sequência. Fala assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então eu pergunto, o céu e a terra já passaram? Não. Então a Bíblia fala assim: ainda que o céu e a terra passem,
Porque, deixa eu ler de novo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Percebeu? Isso prova que a lei não foi abolida. Outra coisa, Tatiana, além dos textos que eu estou citando para você, já citei 2, eu poderia dizer para você Tiago 2,10, que eu acabei de ler, que fala assim, quem tropeça em um é culpado de todos. Isso mostra que a lei não foi abolida. Outra coisa, João 5, verso 10, fala que Jesus guardava os mandamentos de Deus, logo a lei não foi abolida. Outra coisa, Apocalipse 14, verso 12, fala que o povo de Deus, a igreja de Deus dos últimos dias, é aquela que obedece os 10 mandamentos e tem a fé de Jesus. Logo, a lei não foi abolida. Apocalipse 12, 17 fala que uma das características da igreja verdadeira é que ela guarda os mandamentos de Deus. E isso provoca a ira de Satanás. Apocalipse 12, 17. Entendeu? Então, isso mostra claramente que a lei não foi abolida. Agora, sim, conversando com você, Tatiana, e com todas as pessoas que estão conectadas, pensa comigo. Qual que é o primeiro mandamento da lei? É não terás outros deuses diante de mim. Esse foi abolido? Não, né? Segundo, fala assim, não farás para ti imagem de esculturas e não te encurvarás diante delas. Eu pergunto, isso foi abolido? Óbvio que não. É pecado adorar imagem. Terceiro mandamento fala para não tomar o nome de Deus em vão. Esse foi abolido? Também não. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Foi abolido? Também não. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Esse foi abolido? Também não. Sexto mandamento, não matarás. Foi abolido? Também não. Sétimo mandamento, não adulterarás. Foi abolido? Também não. Oitavo mandamento, não furtarás. Foi abolido? Também não. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Foi abolido? Também não. E 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nem nada do próximo. Foi abolido? Também não. Imagina se esses mandamentos tivessem sido abolidos. Imagina se, biblicamente falando, fosse liberado o adultério, o assassinato, a idolatria, a transgressão do sábado, tomar o nome de Deus em vão, a cobiça. Imagina você o falso testemunho. Seria uma tragédia. Sem ser abolido, as pessoas já transgridem. Imagina se tivesse sido abolido. É ou não é? Entendeu aí? Muito bom. Outra pergunta veio do Danilo Ramos. Por que Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo? Boa pergunta, Danilo. Vamos ler, né? Vamos ler Romanos 10, verso 4, já que você citou aqui. E, aliás, obrigado por ter citado o texto e por estar participando conosco, fazendo perguntas inteligentes. Veja, Romanos 10,4 fala assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O Danilo Ramos, quando fala que o fim da lei é Cristo, não é fim de ponto final, é fim de finalidade, de propósito, de objetivo, entendeu? Veja, o propósito da lei, o objetivo da lei é Cristo, é mostrar que Cristo é aquele que pode perdoar os seus pecados. A lei mostra o seu pecado e Jesus perdoa os seus pecados. Agora, pensa bem, se esse texto que você me citou fosse interpretado como sendo Cristo o final da lei, significa então que depois de Cristo a gente pode adulterar, pode matar, se você considerar Romanos 10,4 como sendo Cristo o final da lei. Ou seja, Cristo veio, a lei acabou, então eu posso matar, posso roubar, posso adulterar, posso mentir, posso fazer tudo que não é mais pecado, porque se a lei acabou em Cristo, não tem mais pecado. Seria isso, Danilo? Claro que não. Então, quando fala que o fim da lei é Cristo, é fim no sentido de finalidade, de propósito. Está bem, meu amigo? Deus seja louvado e obrigado por sua pergunta. Olha, está chovendo de perguntas aqui. Eu recebo agora do Arena, que fala assim, a Laís Rodrigues fala assim, eu aceito. Pronto. Classe bíblica maravilhosa, ela fala assim, eu aceito. Ponto final, né? Deixa eu pegar mais uma aqui do Facebook do Arena. Nós temos aqui a Angélica Marcelo Reis. Fala assim, pastor, vou me rebatizar. Aleluia, amém. Parabéns. Outra pessoa aqui do Facebook do Arena é a Jéssica Nini. Fala, boa noite, pastor. Meu pai Zé Carlos e eu estamos acompanhando todos os domingos. Muito bem, Jéssica, e o seu pai Zé Carlos, um abraço para vocês. Outro que chegou aqui é o Alexandre Ferreira, diz assim, me responde uma coisa, pastor. Se sofremos as consequências do pecado em vida, por que ressuscitar para sofrer de novo? Boa pergunta, Alexandre Ferreira Planejados. O Alexandre, na ressurreição não haverá mais pecado, nem sofrimento, entendeu? Quando nós ressuscitarmos, os que morreram em Cristo, né? Os que morrerem salvos, nós seremos ressuscitados
para a vida eterna, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lágrima, nem remédio, nem farmácia, nem hospital, não haverá mais dor de cabeça, não haverá mais depressão, nem síndrome de pânico, vazio no coração, nada disso. Ou seja, o pecado não vai existir mais. E o diabo será destruído, eliminado. Então, não haverá mais, entendeu? Então, na ressurreição, não haverá mais sofrimento. Fique tranquilo. É só você servir a Deus, andar com Ele, que você vai ter a vida eterna, meu amigo. A Nilza fala assim, pastor, estou triste. Meus pecados não me deixam. Vive me pressionando. Como é que é? Vive me pressionando, eu preciso do Espírito Santo. Ô Nilza, o pecado é terrível mesmo. Mas lembre-se, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sei que o pecado é terrível, mas a graça de Deus é maior. O amor de Deus é maior. O perdão de Deus é maior. Vá a Deus em nome de Jesus. Confessa os seus pecados, peça perdão, que Deus vai perdoar você e vai te dar um novo coração. Tá bom? A Maria diz assim, eu não guardava, mas agora estou guardando os mandamentos com muito amor. Uau, parabéns para você. A outra aqui é a Taimara Paiva. Não é Tainara, é Taimara. Ela fala assim, pastor, no novo céu e na nova terra haverá os mandamentos? Taimara, a Bíblia fala que a lei de Deus é eterna. Entendeu? Os mandamentos de Deus são eternos. Por quê? Porque os mandamentos, eles são um resumo do caráter de Deus. Entendeu? Então, Deus é eterno, a sua lei é eterna também, como está escrito no Salmo 119, versículo 142. Tá bom? E aqui tem mais uma mensagem da Taimara Paiva. Acho que já acabei de responder. Muito bem, Taimara. Já respondemos a sua pergunta, que veio também por os outros canais que nós temos aqui. Maravilha! Olha, a nossa classe bíblica está maravilhosa, hein? Cada dia, cada domingo está mais interessante, com muitas perguntas, muitas participações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook do Adventistas Brasil. Deixa eu abrir aqui agora, vou dar uma olhadinha no Facebook do Adventistas Brasil. Vamos dar uma olhada, ver como é que está a coisa por aqui. Deixa eu abaixar o volume aqui para não atrapalhar ninguém, não atrapalhar você que está assistindo a gente. Nós estamos com uma grande audiência em vários canais, inclusive no Adventistas Brasil, no Arena do Futuro. O pastor Boger, continua moderando aí, faça o seu curso bíblico, novotempo.com/apocalipse. Vamos lá, pessoal, se inscreva, vai lá, peça o seu curso. O Miguel Salazar fala, pastor, eu quero saber o que significa Romanos, cadê? Sumiu aqui, rapaz? É tão rápido isso aqui, que ele some rápido. Romanos 6. Aí fala que não estamos debaixo da lei. É assim mesmo? Boa pergunta, viu? A timeline aqui passa tão rápido com tanta gente que quando eu estou lendo um já vem mais 5, 10 e um encobre o outro. Mas eu vou responder a sua pergunta. Nós não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça. Estar debaixo de alguma coisa significa que a pessoa está em desobediência ou está em obediência. O que você acha? Por exemplo, uma pessoa que quebra a lei, a pessoa que praticou um assassinato, quebrou uma lei, a polícia prende a pessoa e ela vai para a cadeia, certo? Então essa está debaixo da lei, entendeu? Estar debaixo da lei é justamente isso. A pessoa quando transgride a lei, quando é uma pessoa que está em desobediência, ela então vai pagar pela desobediência que ela fez. Nesse caso, ela está debaixo da lei. A Bíblia fala, nós não estamos debaixo da lei nesse sentido. Estamos debaixo da graça. Em outras palavras, quem anda com Deus, quem aceitou Jesus, é uma pessoa que anda em conformidade com a lei e não debaixo da lei. Debaixo da lei estão aqueles que estão presos, estão aqueles que são transgressores. Agora, quem obedece, quem ama Jesus, quem guarda os seus mandamentos, esses estão em conformidade com a lei. Entendeu? Eu vou ler um texto para você para ampliar a resposta dessa pergunta. Veja o que diz aqui João, vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, João, vamos lá, aqui é ao vivo, tá? Então a gente abre a Bíblia na hora mesmo. João, vamos ler aqui o capítulo 14, versículo 15, olha o que diz aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Percebeu? João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então vamos lá, você ama Jesus? Então guarde os seus mandamentos. É igual marido e mulher. Você ama o seu marido? Então seja fiel a ele. Você ama a sua esposa?
seja fiel a ela. Jesus fala, você me ama? Então seja fiel a mim, guarda os meus mandamentos. Entendeu? Agora, vem alguém que fala assim, não, eu amo Jesus, mas não preciso guardar os mandamentos. Cuidado, hein? Sabe o que acontece quando a pessoa fala assim, que ama Jesus, mas não guarda os mandamentos, porque a lei foi abolida, não sei o quê? Eu vou te mostrar o perigo que acontece. Agora, o que eu vou te mostrar é forte, hein? Se segura aí na tua cadeira, aí, no teu sofá. Olha só, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 4. Atenção, atenção Brasil. Diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Percebeu? Esse texto aqui é uma bomba. Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E não vem me falar que a salvação é pela graça, dizendo que a lei foi abolida, porque isso está errado. A salvação é pela graça. 100% pela graça. Eu prego isso sempre, a Igreja Adventista prega isso sempre. A salvação é pela graça, entendeu? Só que, veja, salvação do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Então você não pode falar assim, a salvação é pela graça e a lei foi abolida. Isso é um erro. A salvação é pela graça e a gente agora obedece os mandamentos por amor. Não é assim, agora eu vou casar. Pronto, casei. Então agora não preciso mais ser fiel, porque já casei. Não é assim que funciona. Aceitei Jesus, então agora não preciso mais guardar a lei. Não é assim que funciona. Você aceitou Jesus, agora que você tem que obedecer os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não adulterar, não tomar o nome de Deus em vão, não cobiçar, tá certo? Não ter outros deuses, guardar o sábado, obedecer os 10 mandamentos. Amém? Muito bem, parabéns. É isso aí. E a coisa está esquentando, hein? Está esquentando. Olha só, vamos continuar aqui. Eu acho que esse assunto, deveríamos ficar aqui 2, 3 horas batendo um papo sobre isso aqui, estudando a Bíblia, porque esse é um assunto extraordinário. Entendeu? Olha só aqui, o Dalvan fala assim, pastor, eu não vou ler isso aqui, faz um elogio à minha pessoa, então eu não vou ler, né? Porque o objetivo não é elogiar a mim, né? O objetivo é explicar a palavra de Deus. Mas muito obrigado pelas palavras bondosas que vocês escrevem aqui. Mas a gente não vai ler, claro, não é esse o nosso propósito, não é verdade? Olha, vamos agora para outros canais. Nós temos vários canais, várias plataformas que estão conectados. Nós estamos aqui com certeza. E eu estou feliz aqui que a Ana Lúcia é minha prima. Oi, prima. Um abraço, Ana Lúcia. Diz assim, estou amando essa live. Que pregação abençoada. Obrigado, pastor Luiz. Obrigado a você, Ana Lúcia, e a todo o pessoal que está com você. Vamos aqui agora, o Vitor Trivelato me manda aqui mensagens, várias pessoas mandando mensagens aqui para nós, e o Roberto também, o Facebook do Arena, o Facebook da Adventistas Brasil, nós temos o YouTube, nós temos muitas pessoas conectadas. A Cida Martins fala, eu não guardava o sábado, mas agora vou guardar. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Parabéns, Cida Martins. Você decidiu guardar o sábado. Louvado seja Deus. Deixa eu ver uma outra aqui. Luciane Barros Teles de Jesus fala, pastor Luiz, tem 6 anos que me decidi e aceitei me batizar, mas houveram várias barreiras, pois hoje já estou pronta e quero me batizar na Igreja Adventista. Por favor, me ajude a avançar com esse processo. Tenho estudado a Bíblia, estou pronta. Olha isso, o pastor Ayrton, ouviu isso? O pastor Marlon, ouviu isso? O pastor Eduardo, pastor Boger, pastor Bruno. Olha que maravilha isso, não é, gente? Que maravilha. A Luciane fala assim, olha, eu estou decidida já há muito tempo, mas tivemos várias barreiras. Diz assim, mas agora está resolvido. E aí, por favor, me ajude a avançar esse processo. Tenho estudado a Bíblia e estou pronta. Não é isso? Eu ganhei a noite, né, com isso daqui, não só com esse, mas com tantas pessoas. Parabéns para você, viu, Luciane? Chegou sua vez. Ô, Roberti, atende a Luciane para mim, e as demais pessoas que estão pedindo o batismo, tá bom? O Tancredo fala assim, pastor, boa noite, tenho uma dúvida. O que teria acontecido com a humanidade se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz por nós? Rapaz, é difícil responder isso, mas eu vou falar baseado no que a gente tem lido e também assim na minha percepção como cristão e baseado também no espírito de profecia. Sabe, nós não teríamos nem comida para comer e eu penso que esse mundo já estaria totalmente eliminado, porque o diabo, ele odeia as pessoas.
e se ele pudesse, ele mataria as pessoas. Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz, com certeza esse mundo já teria sido destruído pelo inimigo. Graças a Deus que Jesus morreu por nós, né? Aleluia, louvado seja o nome de Deus. O Lavino fala assim: pastor, sou de outra denominação e não guardo o sábado. Estou em pecado? Está em pecado. Sim, senhor. Porque pecado é a transgressão da lei. Entendeu? Então comece agora a guardar o sábado. Você já aceitou Jesus, você crê na Bíblia, você é um servo de Deus. Parabéns por isso, Lavino. Mas tem que guardar os 10 mandamentos. Os 10. Entendeu? Não pode ser só 9, tem que ser os 10. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe e eu estou te falando a verdade, tá? Não é uma palavra de agressão, é uma palavra de orientação, de revelação bíblica para você. Amém? Veja, nós temos aqui, o Vitor Trivelato me manda aqui de Rainer, acho que é Rainer, Bahia, se eu não li errado, né? Aí fala assim: pastor, sou Rainer de Viamão. Gostaria de saber se no último momento, antes de morrer, eu posso ser salvo. Claro que pode, sem dúvida que pode. A salvação pode ser adquirida no arrependimento de um segundo. Óbvio que pode. Agora, você tem que tomar cuidado para você não ficar pensando assim: bom, então eu vou deixar para depois, vou deixar para a semana que vem, eu ainda sou novo, ainda tenho muitos anos pela frente, porque a vida é muito curta. Entendeu? Hoje você está vivo, amanhã você pode morrer com 10 anos, com 15 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 60 anos, com mais ou com menos. Tá bom? Mas é claro que a salvação é um presente de Deus, é um milagre de Deus, e ela pode ser alcançada pela misericórdia do Senhor até no último segundo de vida. Com certeza isso é possível. Olha, pessoal, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, dessa live, que é uma pena, porque isso aqui poderíamos ficar a noite toda, né? A Ellen Mendonça fala: oi, pastor, eu queria entender quando a gente toma o nome de Deus em vão. Não entendo isso. Ellen Mendonça, vou responder a sua pergunta e com isso a gente já vai encerrando por causa do horário. Deixa eu explicar para vocês. Sabe por que a gente vai até às 8, hora de Brasília? Porque daqui a pouco a gente faz a mesma classe bíblica em espanhol, entendeu? Então a gente termina o português, tem um pequeno espaço para se ajeitar aqui e a gente vai para o espanhol. E termina tudo às 10 da noite, hora de Brasília. Então é um tempo para cada idioma, tá bom? Por isso que a gente tem que terminar o português, porque vamos entrar com o espanhol. Mas no próximo domingo tem mais, certo? Respondendo a pergunta, então, da Ellen. A Ellen fala que ela não entende o que significa tomar o nome de Deus em vão. Veja, Ellen, o nome de Deus, no original, na língua hebraica, é um tetagrama que não tem pronunciação para nós, porque são 4 consoantes sem vogais. Seria YHWH. YHWH. E são 4 consoantes, por isso não tem pronúncia, por não ter vogal. Então não é o nome nesse sentido, literal, do nome em si de Deus. Quando eles foram traduzir para os outros idiomas, então eles traduziram como Yahvé, Yahué, Javé, Jeová e outros nomes mais. Mas o nome original Deus na língua hebraica, nós não conseguimos pronunciar. Quando o mandamento fala para não tomar o nome de Deus em vão, não é o nome literal em si, mas é o significado disso. Por exemplo, quando eu digo que sou cristão, quando você diz que é cristã e você não dá um bom testemunho, você está tomando o nome de Deus na sua vida, o nome de Cristo na sua vida em vão. Entendeu? Por exemplo, eu falo para você que eu sou um cristão, mas aí de repente você me vê por aí fumando, bebendo, fazendo coisas erradas. Então eu estou tomando o nome de Cristo, o nome de Deus na minha vida em vão. Estou dando um mau testemunho, entendeu? Então quando fala para não tomar o nome de Deus em vão, significa não usar o nome de Deus em piadas, em coisas erradas, seculares, e muito menos dar um mau testemunho da sua vida, né? Nós como cristãos devemos dar um bom testemunho do nosso Deus em nossa vida. Está bem? Sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Como diz o próprio Apocalipse, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Jesus é maravilhoso, ele ama você, ele me ama também, ele morreu por você, ele ressuscitou por você, ele intercede por você e ele vai voltar para buscar você. Então se prepare, entregue a sua vida para Deus, entregue o seu coração para ele e também aceite o batismo, tá bom? Porque você precisa estudar a Bíblia, aceitar Jesus, aceitar as verdades da Bíblia e ser batizado, tá certo? Deixa eu perguntar para você,
Você aceita ser batizado? Você aceita ser batizada? Agora é um convite direto para você. Se você aceita, mande para nós aqui uma mensagem e diga: eu aceito. Somente isso, eu aceito. Eu quero me batizar. Eu quero andar na verdade. Eu quero andar com Jesus. Eu quero me preparar para o céu. Entendeu? Você precisa se batizar. Eu sou um pastor e no Brasil inteiro nós temos vários pastores. A nossa equipe de pastores, todos os pastores estão conectados agora. Atenção, pastores, fiquem de olho nas suas redes sociais agora, porque eu quero pedir para os meus amigos, para os alunos da classe bíblica, quantos querem entregar vida para Jesus e serem batizados. Mande a mensagem agora, diga: eu aceito me batizar. Jesus deu a vida por mim e eu quero dar a vida para ele, tá bom? Então escreva agora, fala: eu quero me batizar, eu aceito, só isso, eu aceito, tá? Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Estou esperando. Você pode fazer isso agora, daqui 5 minutos, daqui 10. Você tem a noite toda, vai fazendo, não tem problema, mas faça isso agora. Você que está me vendo agora, é agora. Eu aceito, tá bom? Eu aceito. Deixa eu ver aqui se chegou já aqui o eu aceito. Olha aí, está chegando várias pessoas aqui na minha timeline. Eu vou mudar agora de canal, vou para um outro canal para ver quem está dizendo eu aceito. Vamos lá. Nosso tempo está acabando, mas eu vou segurar uns minutinhos mais aqui para a gente ver você responder essa pergunta. Não é para mim, é para Deus, tá? É para Deus, é para sua salvação. Olha aqui, eu aceito. O Gilson Miranda falou, eu aceito. A Lândia Marques falou, eu aceito. Eu e meu filho. Uau! A Miriam Lopes também. A Rita Leite fala assim, amém. Eu aceito. Quem mais? A Clairia fala assim, glória a Deus. O Adilson fala, eu aceito. A Carmen disse, eu aceito. Vai que eu quero ler seu nome. Vai que eu quero ler seu nome. A Leila fala assim, eu aceito. A Evanete Maria Dias fala, glória a Deus, pastor. Jesus é maravilhoso. A Dilson Santiago fala, eu aceito. A Lourdes fala assim, amém, já sou batizada. A Josiane Gouveia fala, eu aceito me batizar. A Cláudia Barroso fala, eu aceito. A Maria Silva fala, eu aceito. A Elian Lúcio fala, glória a Deus. Vamos que eu estou lendo, A Ruth fala assim, a Ruth Espinola, ou Espinola, alguma coisa assim, eu aceito. A Calmara fala, eu aceito 2 vezes. A Branca Alves fala, eu aceito. A Leia fala, eu aceito. O Jaquelino Rodrigues fala, eu aceito. O Gustavo fala assim, peço oração por minha mãe, por minha família, eu aceito. A Eli Cavalcante fala, eu aceito. A Cláudia fala, já sou batizada. A Michele Pinheiro fala, eu aceito. A Ronice fala, eu aceito, quero me rebatizar. Uau! Veja, a Calmara fala, eu aceito. O Miguel fala, eu sou adventista e afirmo o meu compromisso de servir a Deus. Muito bem. O Dai Stolz disse, eu aceito. A Gorete fala, amém, já fui batizada. A Ivanilda fala assim, glória a Deus, Deus é maravilhoso. A Dirceia fala, graças a Deus, eu já aceitei. Muito bem. A Arlete Maria fala, por favor, orem por mim, meu marido e minha família pela conversão deles. A Xana Fonseca fala, eu aceito. O José diz assim, já sou batizado, amém. A Celeste fala, já sou batizada. A Ana Gás fala assim, eu aceito. O Romério Dias fala, eu aceito. A Iracema fala, amém. Uau! Eu não consigo acompanhar aqui. Esse é o Adventistas Brasil. O Roberto, como é que está aí o Arena? Vamos para o Arena agora. O Arena, olha só, o Áureo Júnior fala, eu aceito. A Fernanda fala, eu aceito. A Ellen fala, eu já aceitei. Uau, parabéns. Olha quantas decisões incríveis. Erlisson Lacey diz assim, que queremos nos batizar, eu e minha esposa. Eu aceito e a minha esposa também. Amém. O Paulo Simões fala, eu aceito. A Valdemir Silva diz, eu aceito. Gente, é uma coisa emocionante. Eu estou emocionado, sabia? Emocionado. O pastor Boger, meu parceiro, o pastor Bruno, meu conselheiro, o pastor Ayrton, meu presidente. Olha, eu estou emocionado de ver quantas decisões, quantas. Eu queria ficar a noite inteira lendo nome por nome, sabe? Para atender bem essas pessoas. Mas a minha equipe, a nossa equipe, não é minha, né? É nossa. A nossa equipe vai atender você. Fique tranquilo. E no próximo domingo, já vou falar o tema para você aqui do próximo domingo. Olha só. O próximo domingo o tema é quando tudo será resolvido. Quando? Quando que tudo vai ser resolvido? É o tema do próximo domingo. Prepare-se. Convide seus amigos para participar conosco, tá bom? Eu vou orar agora por todos os que fizeram seus pedidos e também por aqueles que falaram, eu aceito.
Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus é incrível. Jesus é maravilhoso. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, Jesus intercede por nós, Jesus vai voltar em breve. Obrigado, meu Deus, por essa grande bênção. E obrigado também porque todos os internautas aceitaram Jesus como Salvador e uma multidão está dizendo: eu aceito me batizar, eu quero me batizar. Abençoe essas pessoas que tomaram a decisão agora. E aquelas que não tomaram ainda, mas vão tomar, que a tua graça esteja com elas também. Senhor, abençoe cada um que fez o seu pedido, por saúde, por casamento, por família, por emprego, por questões materiais, financeiras, emocionais, espirituais. Abençoe essas pessoas. Livra-nos, Senhor, do vírus. Livra-nos, Senhor, do Covid-19. Coloca os teus anjos ao redor de cada casa nossa. Coloca, Senhor, a tua graça sobre a nossa casa, para que a praga não chegue à nossa casa, para que o mal não chegue em nossa casa. Proteja essa pessoa que ora comigo. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até semana que vem.